Você que não foi para a classinha, abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5. Versículo 6 a 9. Alguns versículos dentro de um contexto. E vou usar outro texto também, que vou discorrer sobre ele, que está dentro, ligado nesse texto, que é Tiago, capítulo 4, versículo 7. Mas vamos ler junto 1 Pedro, capítulo 5, de 6 a 9. As recomendações finais, aqueles conselhos finais, de Pedro para os irmãos da igreja que estavam passando algumas lutas. E ele diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. Repete comigo: sede sensatos e vigilantes. Fala assim: o diabo, vira para o seu irmão e fala assim: o vosso inimigo, ele anda ao derredor, como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Agora fala para ele: você vai deixar? Não escutei nem um não. Ah, bom, glória a Deus. Aí versículo 9: resistir-lhe, permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Tiago capítulo 4, versículo 7, você não precisa abrir, mas repete assim comigo, fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, faz assim, e ele fugirá de vós. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos, Espírito Santo, Deus em nós precisamos da iluminação, desta revelação da Tua Palavra. Por isso nos ajude a entender a sequência de como resistir o diabo. Nós precisamos desse entendimento. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas e usar algumas armas que não vai ter tanto efeito como essa. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, que nessa noite, assim como foi de manhã mesmo, como foi tremendo, foi vitorioso, eu profetizo que será nessa noite. Famílias sairão daqui, pessoas com a vitória, certo que o Senhor colocou o diabo para fugir. Eu creio nisso, eu creio numa restauração, eu creio no milagre do Senhor nessa noite. Nós ainda vamos participar da ceia, Senhor, é tanta coisa, um banquete o Senhor tem preparado para nós. Mas não permita que o diabo roube esta palavra, mas que todos possam entender, abrindo o coração e a mente, para que essa palavra possa frutificar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quantos aqui assistiram aquele filme, O Quarto de Guerra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, muito pouco. É uma pena que esses filmes, não dá muito ibope, filmes evangélicos, A gente vai para um filme desse, tinha lá acho que 12, 15, no máximo 20 pessoas na minha sala. Não lembro de vocês quantas pessoas tinham quando você foi. Se você foi no cinema, Não sei se você assistiu em outro lugar. Mas assim, eu ultimamente assisti aquele Eu Creio, me controlei para não passar vexame, para chorar. Aí nesse de novo, me controlei de novo. É muito forte, é muito ungido, é muito bom. E dentro daquele contexto todo, existe esse versículo, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E Deus falou para mim: eu quero que você estude esse versículo e faça uma mensagem disso e ensine a igreja como resistir ao diabo, para que eles possam ser vitoriosos. E, por isso, daí eu fiz essa mensagem, coloquei no papel aquilo que Deus tinha compartilhado no meu coração e eu quero repartir com você. E que você saia daqui com a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Primeira coisa que nós entendemos: o diabo é real. O diabo não é uma historinha de quadrinho. O diabo não foi inventado pela religião. O diabo, o Lúcifer, Satanás, ele foi criado como anjo de luz. Deus criou todos os anjos. E Satanás, ele se rebelou contra Deus e Deus o expulsou da presença de Deus do céu,
né, da presença ali de Deus, e 1/3 desses anjos foram rebeldes e saíram com Satanás, que é hoje, né, o diabo com os seus comandantes, assim, os demônios, perturbando toda a humanidade. Então isso é real. A Bíblia nos fala várias vezes, né, sobre o diabo, e inclusive nesse texto, né, resistir o diabo para que ele possa fugir da gente. Outro texto aqui, 1 Pedro, que a gente leu, falou: olha, sede espertos, sensatos, vigiem, porque o diabo anda ao derredor, procurando. Em João 10:10 diz que o ladrão, né, aqui é uma conotação do diabo, fala ladrão, ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir as suas vidas. Então, nós temos que entender que ele é real. E, infelizmente, muitos crentes nem gostam que fala em diabo. Ai, não pode falar esse nome, só falta fazer assim, ó. Aqueles benzimentos de crente, sabe aquelas brincadeiras? Né? Ai, não pode falar esse nome. Por que não pode? Na Bíblia está escrito, Deus está falando para a gente ficar esperto, vigiar. É por isso, muitos querem ignorar o diabo. Tem outro versículo que diz: não ignoreis os desígnios de Satanás. Você não pode ignorar. Você não pode ignorar. Ele está para isso, matar, roubar, destruir. E o principal objetivo de matar, destruir você e levar você para o inferno é atingir o coração de Deus. Você sabia disso? Não é porque você é muito bonito, você é um poder na mão de Deus, que o diabo quer acabar com você, não. Primeiro ele quer afetar o coração de Deus. Porque ele sabe que afetando você, machuca o coração de Deus. Porque Deus ama a sua vida. Então o principal objetivo de Satanás é atingir a Deus, porque ele se rebelou contra Deus, e Deus sabe, o diabo sabe que Deus ama você, e ele ferindo você, ele machuca você. Quantos pais nós temos aqui? Quando alguém começa a fazer mal para o seu filho, querendo matar o seu filho, você dá risada, você vai fazer festa, ou você fica mal com isso? Ficamos muito mal quando a pessoa trata mal os nossos filhos. Então um dos objetivos de Satanás é ferir o coração de Deus, tentando matar você, destruir você, roubar você. E muitos pensam que ignorando Satanás, nem falando nesse nome, é melhor porque não tem tanto problema. Você se engana. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então não adianta você ignorar a palavra diabo ou diabo, achando que isso vai ser melhor para você. Pelo contrário. Não, pastor, é melhor eu nem ficar sabendo disso, porque aí eu não tenho rolo. Não, irmão, você já está no rolo. Você já está na guerra. Querendo ou não, você já está na guerra. Ah, mas eu não quero nada com ele. Mas ele quer com você. Ele quer matar, roubar e destruir você. Ou você resiste, ou ele acaba com você. Ou você entende esta guerra, ou ele vai destruir você. E é uma pena, para não falar outra coisa, misericórdia que eu tenho, de ver cristãos sendo destruídos pelo diabo. Destruindo o casamento, destruindo as finanças, destruindo a carreira profissional. O diabo tem destruído as famílias, tem destruído os filhos através de vício, de droga, de engano, de sedução. O diabo, irmãos, ele não descansa enquanto não vê você no caminho do inferno. E os crentes estão descansando, achando que está tudo bem. Pastor, mas o senhor não pregou há 2 domingos atrás que Deus está no controle? Aqueles que creem em Deus, o maligno não lhe toca? Amém, Deus está no controle, eu creio isso. Mas o problema é que você está dando o controle para o diabo da sua vida. Ou por ignorância, ou por desconhecer alguns fatos. E também tem aqueles outros crentes, super, hiper, mega pentecostal. Sai, capeta, em nome de Jesus. Chega até a dar 3 batidas assim. Achando que falando alto, mais bravo, o capeta vai sair. Perigoso tomar uma surra dele ainda, como aqueles homens que tentaram expulsar demônios. Os demônios falaram o seguinte: olha, eu sei quem é. Os discípulos, não lembro agora qual era o personagem. Você lembra? Acho que era Pedro, eu conheço, Paulo, eu conheço. Mas vocês não sei quem é, não. Deram uma surra nele, arrancaram a roupa dele e eles foram embora pelado e envergonhado. Porque achou que poderia usar o nome de Deus com a boca suja ou com a vida em pecado. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que o diabo, ele é real. Irmãos, o diabo, ele se faz de anjo de luz. Você sabia disso? O diabo pode vir até na pele de um pastor. Quem concorda comigo? E no Brasil não é difícil a gente ver isso. Não é difícil. Ele usa até ministro do evangelho. Ele usa até ministro de louvor. Que toca no mundo e vai para a igreja tocar também. Toca lá rock,
pacto com o demônio, depois sobe no púlpito para tocar. Toca em barzinho, toca tudo quanto é moda e depois sobe para tocar. O diabo usa. O diabo usa até a própria palavra de Deus para enganar o povo de Deus. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. O diabo disse assim: Jesus, está escrito. E estava escrito. Mas de maneira deturpada o diabo estava usando a palavra. Então nós não podemos ignorar isso. Não tem como a gente ignorar isso. É importante você entender que o diabo ele é real e ele quer acabar com a sua vida. Ele quer te levar você para o inferno. E diante dessa realidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resistir. Até que ele fuja. Então nós precisamos ter vitória. Nós estamos no time que a vitória já está garantida. Mas você tem sido derrotado muitas vezes, meu irmão. Então eu quero te dar hoje uma estratégia para você vencer e resistir ao diabo, para que hoje o diabo fuja do seu casamento, da sua vida, da sua saúde, das suas finanças, dos seus negócios, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Então você deve conhecer e reconhecer os planos de ataque de Satanás. Mas aqui eu não quero pregar sobre batalha espiritual. O nome dessa mensagem é como resistir ao diabo. E eu quero te dar a estratégia principal que Deus mostrou para mim nesse texto. A principal estratégia é: sujeitai-vos, pois, a Deus. Pastor, mas isso é uma grande estratégia? É. E muitos crentes estão sendo derrotados porque não têm obedecido essa estratégia. Sujeitai-vos vem da palavra, essa palavra grega, escrito na Bíblia, em Tiago capítulo 4, versículo 7, é upotasso. Se é assim que pronuncia, eu não sei, mas é assim que escreve, porque eu copiei do Léxico de Strong. Então é assim que escreve. Se pronuncia, eu não sei. Significa organizar sob, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, obedecer, submeter ao controle de alguém. Presta atenção, numa palavra da Bíblia, o quanto significado tem. Render-se à admoestação ou conselho de alguém. Repete comigo, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Então está submisso a puxão de orelha, a correção e também a conselhos. Tudo isso dentro dessa palavra sujeitar. Ainda, obedecer, estar sujeito, né, usado num termo militar, né, na palavra grega, significa organizar uma divisão de tropa numa forma militar sob o comando de um líder. Em uso não militar, é uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Tudo isso dentro dessa palavrinha, sujeitai-vos, pois, a Deus. O crente que não se sujeita, não obedece, não cede, o egoísmo e o orgulho, vai ser derrotado muitas vezes na sua caminhada cristã. O diabo vai conseguir muitas vitórias sobre você. Mas se você entender isso hoje, e mudar hoje, e aplicar essa estratégia na sua vida, o diabo tem que ficar bem longe de você. Porque ele não resiste ao poder de Deus em nós. Ele não consegue ficar perto daqueles que estão cheios da unção e do poder de Deus. Então a palavra de Deus é clara nesse versículo, Tiago capítulo 4, versículo 7. É um verbo, na verdade aqui tem 3 verbos, né? 3 palavras aqui, 3 verbos: sujeitar, resistir e fugir. Os 2 primeiros desse verbo requerem uma ação nossa. A terceira vai se cumprir automaticamente, que Deus vai fazer o papel e ele vai ter que fugir de você. Mas a primeira, de submeter-me, de sujeitar, é minha e é seu papel. Resistir também é meu e o seu papel. E o terceiro, o verbo, essa ação, pertence a Deus, porque ele vai fazer o diabo fugir de você. O diabo não pode permanecer perto daqueles que se submetem a Deus e resistem ao diabo. Vai ser natural que isso aconteça se você respeitar essa estratégia que Deus está nos dando hoje. Então essa palavra, esse verbo é um imperativo de sujeitai-vos a Deus. Ou seja, você tem que obedecer a Deus. Você tem que submeter às ordens de Deus. Você tem que se conformar a Deus.
Você tem que se colocar debaixo da mão de Deus. E não é talvez você faça isso. Esse verbo está no imperativo. Quer que o diabo fuja de você? Você tem que se sujeitar, você tem que obedecer. E quando eu digo obedecer, sujeitar, depender de Deus, irmãos, é total, é 100%. É 100%. Então nós devemos ser obedientes a Deus, andarmos em conformidade com a sua palavra, sermos sujeitos de forma integral no decorrer da nossa vida terrena. Eu tenho que aprender a depender de Deus para tudo. É por isso que você dá muita cabeçada. Quem aqui ora todas as vezes que vai tomar uma decisão? Todos os momentos que você vai tomar uma decisão, você ora para saber qual é a direção de Deus que você quer obedecer a Ele. Quantos aqui pode erguer a mão e falar, eu oro em todas as minhas decisões? Ok. Você que levantou a mão, todas as vezes que você ora, você toma a decisão que Deus falou ou que você achou que era melhor? Por isso que vocês precisam entender. Porque tem muita gente que ora, aí ele fala assim, eu estou tintindo. Meu coração está tintindo que eu tenho que tomar essa decisão. Aí a Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. Você não tem que agir pelo seu coração, nem pelo que você está vendo. Você tem que agir pela fé, na obediência que Deus disse. Então, muitas vezes, você que levantou a mão que é homem, mulher, principalmente casado. Quando a sua mulher, homem, faz uma coisa que você não gosta, aí você age de acordo com a palavra de Deus ou o que você pensa? Não, pastor, mas se eu agir de acordo com a palavra de Deus, a mulher vai montar em mim. E depois aí quem manda nessa casa? Eu tenho que mostrar para ela quem manda sou eu. E eu falo alto mesmo. E a Bíblia diz que você tem que amar a sua esposa. E você é um grosso com a sua esposa. Quem que você é obedecendo a quem? Quem que você está submetendo à sua vida? Você é sujeito a Deus mesmo? Mulher rixosa. Goteira cai numa lata de noite, 3 horas da manhã. Pim, pim, ninguém merece. A Bíblia diz que você tem que submeter ao seu marido. É a mesma palavra usada aqui. A mesma palavra. Você obedece a Deus. Ou você faz aquilo que você pensa. Marido não manda em mim, não. Eu sou independente. É assim, é simples assim. Filhos, o pai e a mãe disse não, mas meu pai é quadrado, isso aqui não tem problema. Eu vou namorar sim, eu vou fazer sim, eu vou chegar na hora que eu quero. Você está sujeito a quem? E aí você quer mandar o diabo embora. Aí você quer ter vitória. Como se você não sujeita, você não obedece em tudo? Sabe, irmão, nós precisamos como crentes aprender isso. A não tomar uma decisão segundo a nossa vontade. Nós precisamos sujeitar em tudo a nossa vida a Deus. Aprender a depender de Deus. Eu lembro, não sei se foi 2014, 2015, eu nem lembro mais, nem que eu comi semana passada, quanto mais quando foi o ano que eu preguei. Mas eu lembro que eu preguei uma palavra assim, independência é morte. Dependência é vida. Irmãos, presta atenção nessa chave. Se Deus disser uma coisa para você, faça isso. E você fizer do jeito que Deus falou, a responsabilidade daquilo que vai, aonde aquilo vai dar, é de Deus, não é sua. Quando eu estou com meu filho está fazendo algum trabalho lá, uma ferramenta, eu dei na mão dele uma ferramenta, falei, filho, pode fazer. Ele fala, pai, está muito duro, perigoso quebrar isso aqui. Eu falei, pode continuar. E ele continua e quebra a ferramenta. De quem é a responsabilidade? É minha. Eu falei, pode continuar, se quebrar eu assumo isso. Agora, se ele faz, sem perguntar, vê que vai quebrar e continua, de quem foi a responsabilidade? Dele. Então tem muito crente assumindo responsabilidade, você não precisava assumir. É melhor você perguntar antes o que você tem que fazer, qual é a decisão que você tem que tomar. E se você tomar a decisão sujeito a Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ele vai fazer que essa palavra seja retornada para você em bênção. Mas nós não, irmãos. Irmãos, o ser humano é orgulhoso demais. Quantas vezes os crentes se colocam como Deus? Quantas vezes você se coloca como... Você sabe a verdade, sabe como mulher tem que ser em casa, sabe como marido tem que ser em casa, sabe como tem que ser como pai, sabe como tem que ser no serviço, mas não faz. Por que não faz? Porque você não está sujeito a Deus. É simples assim. Não tem outra resposta. Nós pregamos, Deus está no controle de tudo, inclusive da sua vida. Você não pode confiar nele. Ele tem pensamentos bons a nosso respeito.
Faz parte do processo passar por luta, né? Pedro aqui em 1 Pedro capítulo 5, ele está dizendo, olha, muitos irmãos sofreram isso. Mas resiste o diabo, permanece firme, confia em Deus. Irmãos, tem vários textos onde Deus mostra que o homem precisava depender dele. Várias histórias bíblicas, profetas, juízes, reis, vários. Mas eu quero citar pelo menos 3 nomes aqui. Primeiro eu quero citar Abraão. Nós já falamos um pouquinho da história dele domingo retrasado. Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai do teu comodismo, sai da tua estabilidade, que eu quero te mostrar uma vida instável, totalmente. Para quê? Para que era isso? Para que ele dependesse de Deus. Sai da tua casa, sai do teu aconchego e vai viver, andar pelo deserto, morar em tendas, porque eu vou te sustentar. Segue a minha direção. Porque eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida. Você vai ser pai de multidão. E ele obedeceu. Ele dependeu de Deus, ele fazia de acordo com a vontade de Deus, ele agia de acordo com a vontade de Deus, e hoje os cristãos não agem de acordo com a vontade de Deus, é por isso que tem muitas derrotas, é por isso que teu casamento é fracassado, é por isso que as tuas finanças não deslancham, você não segue os princípios, não se sujeita debaixo da mão de Deus, você faz aquilo que você acha certo, segundo a interpretação sua da Bíblia, e não segundo a interpretação de Deus. Eu queria que você saísse daqui entendendo que a arma, a estratégia para resistir o diabo é, primeiro, sujeite-se a Deus, obedeça a Deus, submeta a tua vida a Ele, em tudo, para que você possa ser vencedor. Depois, Deus fala para Abraão, depois de todo aquele, você sabe daquele episódio, nós já falamos isso naquele domingo, Deus deu o filho da promessa, Isaac. Aí chega um tempo, Deus fala para ele, eu quero teu filho, pega o cutelo, o martelo, você vai sacrificar ele para mim, você vai matar ele. Irmãos, eu não sei você, Você que tem filho, misericórdia. Isso aí é uma proposta, parece que louca. Uma proposta que não tem nexo, não tem cabimento. Deus não se agradava de sacrifício humano. Mas Abraão era submisso a Deus. Ele sujeitava a sua vida a Deus. E ele falou, estou indo. Até que o filho dele perguntou, pai, cadê o carneiro? Cadê o animal para o sacrifício? Ele diz, Deus proverá, meu filho. Eu confio nesse Deus, eu estou direcionado por Ele, eu sei que Ele tem o melhor. Mesmo que ele tivesse que matar, ele estava preparado, porque eu já preguei sobre isso também, a intenção. Porque ele sacrificou o seu filho na intenção. Ele levou o seu filho até levantar o cutelo, porque ele sabia, nós iremos e voltaremos. Mesmo que eu tiver que matar o meu filho, Deus é poderoso para fazer ele ressuscitar. Porque era o filho da promessa. Era uma confiança independente das circunstâncias, porque ele submeteu. Ele se sujeitou a Deus. O outro é Moisés. Deus falando com aquele homem como deveria ser, todas as particularidades. Você pega o templo, Moisés, tem que ser de ouro aqui, tem que ser de bronze aqui, tem que ser esse tecido aqui. E exatamente como Deus disse, ele obedecia em tudo, sujeitava em tudo. Tudo. Determinado momento, para você ver como a dependência gera morte. Quando eu quero decidir de acordo com a minha vontade, é contra a vontade de Deus. Moisés era um homem manso, Moisés era um ícone do Velho Testamento. Talvez é um dos principais homens do Velho Testamento, um amigo de Deus, conversava com Deus face a face. É umas histórias lindas, disse Moisés. Determinado momento da vida dele, já desgastado com o povo, um povo murmurento ou murmurão, pedindo água novamente, reclamando com Moisés. Aí Moisés foi consultar Deus, o que eu faço? Está vendo a pedra, Moisés? Vai lá e fala a rocha agora. Porque lá atrás ele tinha ferido a rocha, lembra? O primeiro episódio da falta de água, ele feriu a rocha. Bate naquela rocha que vai sair água para o povo. E para mim aqui tem uma tipologia bíblica sobre Jesus, que é a grande rocha, que foi fendida por mim, por você, ele é a água da vida. E depois, Jesus tinha que ser ferido uma vez só, e foi isso que aconteceu. Então por isso que Deus falou agora para ele, fala a rocha, não é para você bater mais na rocha, não é para ferir a rocha, porque Jesus ia ser ferido uma só vez. A partir de agora é que você tem que orar a Deus, orar em nome de Jesus. Então fala a rocha, Moisés, que vai sair água. E Moisés perdeu a paciência, ele falou a rocha? Falou nada, ele pegou o cajado e bateu. Ficou bravo, perdeu a paciência. Aí Deus chamou ele, vem cá, filho. Ao ponto de conquistar a terra prometida, ele falou, subiu no monte, está vendo a terra lá? Olha que coisa linda. Parece que Deus é cutuca, né? Está vendo lá, Moisés? Olha lá. Só que você não
vai entrar. Porque você me desonrou lá atrás. Eu falei para você falar a rocha, você bateu nela. Você não foi obediente. Irmãos, é muito sério. É muito sério. Nós precisamos aprender a obedecer em tudo. E a obedecer é 100%. Quem obedece 99,9% é desobediência. E é aqui que muitos crentes erram. Ai, pastor, mas eu obedeci 99,9%, fiz quase tudo certo. Está errado se você fez quase tudo certo. Você tinha que fazer tudo certo. Você tem que obedecer em tudo, irmãos. E aí entra dentro do outro episódio, Davi, o rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Irmãos, todo o texto da vida de Davi, a gente via ele consultando a Deus. Vou para a guerra contra esse povo ou não vou? Vou ter vitória contra esse inimigo ou não vou, Deus? Deus falava, pode ir que você vai ter vitória. Faz isso. E ele ia de acordo com a vontade dele, dependia de Deus, da força de Deus. E ele tinha vitória todas as vezes que ele foi. Por quê? Porque ele era submisso à vontade de Deus. Determinado momento da vida de Davi, que ele já tinha vencido várias batalhas, ele decidiu fazer um censo. Ele decidiu contar quantos soldados ele tinha. Que problema tem você saber quantos homens você tem? Aparentemente, nenhum mal tem nisso. Mas Deus sabia que aquela atitude de Davi era uma atitude independente. Ele queria ter a consciência humana de saber quantos homens ele tinha, para depois saber se ele ia para a guerra ou não, determinado se os inimigos eram maiores ou não. Aquela atitude de contar quantos soldados ele tinha, era assim, eu vou saber agora quanto que eu tenho, porque ele não sabia quantos soldados ele tinha. Mas se Deus falasse, pode ir mesmo que ele tivesse metade dos inimigos, com o que estava com ele era metade, ele ia mesmo assim que Deus mandava, ele tinha vitória. Mas aí ele quis saber quantos. E foi terrível na vida dele. Então nós estamos vendo que as pessoas desobedientes, as pessoas que não se submetem, não se sujeitam a Deus, vai ter muitas derrotas. Mas eu quero pregar para você nessa noite, para você sair daqui como vitorioso. E a primeira arma sua, a primeira estratégia é sujeite-se a Deus. Obedeça em tudo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, você não precisa abrir. Repete assim comigo, fala assim, a obediência é melhor do que sacrifício. Parte, vírgula, parte final do versículo assim, e a submissão, repete comigo, e a submissão é melhor do que gordura de carneiro. Presta atenção aonde está colocado, qual é o contexto desse versículo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel está falando para o rei Saul, o antecessor de Davi, que Deus colocou Saul lá. O profeta disse para ele, é melhor obedecer do que sacrificar. E quem conhece um pouco da Bíblia, o Velho Testamento, a forma de culto, a forma de expiação de pecado, a forma de cobrir pecado, de adoração, de oferta a Deus, era através, não era só isso, mas o principal ato era sacrifício de animal. Deus instituiu assim, sacrificasse animal, a parte assim, a gordura derretida e tal, era assim que funcionava. Naquela época, uma das formas de agradar a Deus, de adorar a Deus, de pedir perdão para Deus, era sacrifícios de animais. E o profeta Samuel disse para Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Então no Velho Testamento, Deus está dizendo, eu prefiro que você me obedeça, do que faça sacrifício que eu disse que era para fazer. A obediência vem primeiro. Irmãos, qual foi a ordem de Samuel para Saul? Vai e mate todo o povo, todo inimigo, todos, não deixa ninguém vivo. E Saul foi para a guerra. Ele obedeceu 99,98%. Ele foi, matou o inimigo, trouxe só o rei vivo daquele inimigo e alguns animais, os melhores. Aqueles mais sarados, aqueles mais robustos, aqueles saudáveis. E quando Samuel chegou, ele disse, o que é esse barulho aí, esse balido e esse rugido que eu estou escutando? Não é nada não, é que eu trouxe alguns animais, os inimigos, mas não foi para destruir tudo. A ordem não foi essa? Não, mas eu trouxe para sacrificar ao meu Deus. Olha que lindo, não é lindo? Saul disse, olha, eu trouxe os animais vivos, sabe por quê? Para sacrificar ao meu Deus, o Deus de Israel.
Desobedeceu. Não foi sujeito à ordem de Deus. E por isso, irmãos, por 2 vezes ele desobedeceu. E por isso Deus tirou o reinado dele e colocou Davi no seu lugar. Por isso que muitos cristãos estão sendo derrotados, porque não obedece a Deus. Não se submete a Deus. Faz do jeito que você pensa que tem que ser. É assim, infelizmente. E aí o final desse versículo diz, é a submissão. Quando você se submete a Deus, é melhor do que gordura de carneiro. Pastor, mas eu não gosto de gordura de carneiro. Deus, mas Deus gostava, irmão. Se você não gosta, problema seu, mas Deus gostava muito da gordura. Ele mandava queimar para subir aquele cheiro. Irmão, quando você está com fome, você passa esse churrasquinho, pode ser de gato. O cara põe aquela gordura para começar a pegar fogo. Você vai passando, você vai com esse desenho, você vai assim, ó, você vai atrás daquilo. Aquela gordura que pinga não é da carne, é a gordura caindo, sobe aquele aroma, irmão. Você está com fome, você fica doido para comer aquele churrasquinho. Pode ser de gato, mas você vai nele. Porque você está com fome, é um cheiro agradável. E Deus estava dizendo, olha, para mim obedecer, quando você me submete, é melhor do que gordura de carneiro. O sacrifício que eles faziam lá para Deus, é melhor que você me submeta do que esse sacrifício gostoso. E os cristãos não estão entendendo isso. Pastor, mas isso é no Velho Testamento. Mentira. Jesus disse assim, quem quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Acabou as suas vontades. Tome a sua cruz e me siga. Não é do teu jeito. Você tem que submeter a sua vida a Deus e Ele te exaltará. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno Deus vai te exaltar. Mas você quer se exaltar por conta própria, pela sua inteligência, pela sua capacidade, você vai ser resistido por Deus. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E nesse texto, os 2 textos estão envolvido a humildade. Os 2, pode notar. Tiago 4,6 está envolvido isso. Primeiro versículo, antes do versículo 7 está dizendo isso. Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. E Pedro também está dizendo aqui no versículo 6, ó, sede assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, porque sem humildade a pessoa não consegue submeter a Deus. Parece, é um negócio que eu não consigo entender. E eu também faço, às vezes. A gente sabe que Deus tem o melhor para mim, que os planos de Deus é melhor, e muitas vezes eu vou agir de acordo com o que eu penso, do que eu acho, e não do que Ele fala. E aí, irmãos, é burrada na certa, é erro na certa. Porque Deus não tem responsabilidade quando você toma uma atitude segundo a sua vontade. Ele tem responsabilidade quando você toma uma atitude segundo a vontade dEle. É assim que funciona. Você tem que aprender a ser esperto. Quando você obedece a Deus, a responsabilidade é de Deus, não é sua. Você obedeceu, Ele vai fazer cumprir aquela palavra. No tempo oportuno, Deus vai te dar a vitória. Então você tem que se sujeitar a Deus. Se sujeite a Deus. Jesus foi tentado também. O diabo tentou Jesus como homem acabar com Jesus. Através da sedução, do pecado, do engano. Ele disse, você é filho de Deus. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Deus acabou de dar uma declaração linda. Quando ele foi batizado, uma voz do alto dizia, esse é meu filho amado em quem me comprasse. Mas o diabo pega nesse ponto, se você realmente é filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Ele tentou Jesus, ele usou a própria palavra contra Jesus. Ele tentou seduzir Jesus pelos poderes do século, mas em todas, Jesus resistiu o diabo, até o último ponto. O que aconteceu com o diabo? Ele teve que fugir de Jesus, porque ele resistiu às tentações. E nós, cristãos do século 21, nós precisamos aprender a submeter a nossa vida, a estar debaixo de ordem, a ser escravo. Irmãos, quando a Bíblia fala servos do Senhor, é muito bonito falar, eis aqui um servo do Senhor. Eu sou servo de Jesus. Você sabe o que a palavra servo que significa? Escravo, irmão. A palavra no original, a maioria que aparece servo na Bíblia é doulos, principalmente no Novo Testamento. É ser escravo. Escravo não tem vida própria. Escravo come a hora que o patrão fazer o horário, recebe só aquilo que o patrão deseja. Ele não tem vida própria. Você não entende isso. Mas é isso que nós somos escravos de Deus. Por que nós somos escravos? Porque Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Ai, pastor, mas eu não quero ser escravo de ninguém, eu gosto de cantar aquela música, livre. Não tem nada a ver, né? Mas eu sou livre. Sem nada, irmão, de cantar. Como um cantor, eu sou mais ou menos pregador. Eu gosto de cantar que eu sou livre. Você é livre das garras do inferno, mas você tem que ser sujeito a Deus.
Servo da orelha furada. Servo da orelha furada. Escravo por amor. Eu me submeto a Deus por amor e não por medo a Ele. Eu entrego a minha vida para Ele porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. E agora eu quero falar de uma sujeição que muitos não gostam, mas eu preciso falar para você. Uma das formas de você submeter a Deus é se submeter a autoridades espirituais. Romanos capítulo 13 diz o seguinte: todo homem, homem aqui, homem e mulher, todo homem esteja sujeito às autoridades constituídas. Porque não tem autoridade que não foi constituída por Deus. Todas foram constituídas por Deus. Todas. Mas eu quero ler com você Hebreus capítulo 13, versículo 7. Você está em 1 Pedro, é só voltar um pouquinho. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Porque talvez esse é um pouquinho mais forte de você querer cumprir, então eu quero ler ele com você. Sede obediente aos vossos líderes espirituais, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Você tem que aprender a sujeitar a sua vida a pastor, pastores, líderes. Dentro da hierarquia da comunidade, líderes, coordenador, supervisor, pastores, todos pastores, vocês precisam submeter a sua vida à autoridade espiritual. Para quê? Para que seja bênção para você, meu irmão. Pastor, eu me submeto a Deus, mas a autoridade espiritual, comedor de arroz e feijão igual eu, ninguém manda na minha vida, não. Ok, isso é uma decisão sua. Não reclame quando o diabo estiver vencendo você. A tua vida continua enrolada e empacada, não sai do lugar. Ah, mas o meu líder espiritual está em pecado. Sai debaixo dele, então. Você não é obrigado a ficar debaixo de uma liderança que está em pecado. Isso sim, ok. Mas a partir do momento que você está, você precisa se submeter. Olha a palavra aparecendo aqui de novo. Sede submissos à autoridade. Submissão. Como eu posso ser submisso a Deus sendo submisso à autoridade espiritual? É assim que funciona. Quando Deus falou que Saul tinha pecado, desobedecido a Deus, ele desobedeceu a ordem de quem? Do profeta Samuel. Quem deu a ordem para Saul? Foi o profeta Samuel que deu a ordem. Faz isso, isso e isso. É lógico que era a vontade de Deus, mas quem deu a ordem foi Samuel. E ele desobedeceu a ordem dada por Samuel. Mas vinha de Deus. Então muitos entendem submissão a Deus, mas não entendem submissão ao líder, ao pastor da sua igreja. Não estou pleiteando em causa própria, não. Eu estou pleiteando na sua causa, porque eu quero que você seja abençoado. Porque eu sei honrar os meus supervisores, os meus líderes, a nossa cobertura espiritual, muito melhor dizendo. Você precisa entender isso. Mulheres, quer ser abençoado? Efésios capítulo 5, é a mesma palavra. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres em tudo devem ser... vocês já sabem, já. E por que não são? É por isso que muitas mulheres não conseguem atingir tudo que Deus tem para elas. Porque não são submissas. E perguntar para ela, fala que ela é. Ela não é. Não se sujeita, não obedece em tudo, age de acordo com a vontade dela, porque acha que é melhor, porque vai abençoar o marido desse jeito. E aí quer ter vitória. Como é que você vai vencer o inimigo? Se você não sujeita a Deus, não obedece à palavra de Deus. Como você quer ter vitória financeira se você não obedece a Deus? Não é fiel em dízimo e oferta. Como? Pastor, mas não vai para frente. Não vai mesmo. Você pode até ir para frente 2 passos, mas vai voltar para trás porque o diabo vai te roubar. Ele veio para roubar, para destruir. Não, mas eu estou bem assim, pastor. Dou de vez em quando aperta eu não dou, mas Deus sabe o meu coração. Deus te entende. Deus tem que entender você. Você nunca entende a Deus. Eu gosto daquelas igrejas que põem o slogan assim: esta igreja é uma igreja que entende de gente. Entende de pessoa. Tem que ser o contrário. Aqui é a igreja que entende de Deus. E as pessoas têm que entender Deus. Não é a igreja que entende pessoas. Não tem que entender de pessoas. Tem que entender da palavra de Deus. E submeter à ordem de Deus. Aí as bênçãos vão vir sobre nós. Amém? Quem está entendendo?
Tirei 7 dias de férias, irmãos. Tô legal, não tô? Falou, pastor, você não pode ficar mais uns 20 não, porque é melhor outras palavras aí e tal. Mas é para o teu bem. Eu quero que o diabo fuja da sua vida, do seu casamento, das suas finanças hoje. Ele começa a bater em retirada hoje. É hoje. Não é amanhã não. Eu quero que ele comece a fugir de você hoje. Segundo verbo, que é minha responsabilidade e sua, resistir ao diabo. Então a primeira estratégia para que o diabo fuja de você, qual é? Vira para o seu irmão com o dedo de profeta e fala assim: quer vitória? Submeta-se às ordens de Deus. Agora eu vi um monte de profeta com esse dedinho assim, glória a Deus. Submeta a ele, sujeite a ele, obedeça em tudo. E o segundo é antisteme, é opor-se, colocar-se contra. Irmãos, tem gente que não é contra Satanás, tem gente que é a favor de Satanás. Como, pastor? Você ama o mundo, meu irmão. Quem ama o mundo aqui, levanta a mão. Não precisa levantar não, porque eu não quero nem ver quem é. A Bíblia diz, resistir ao diabo. Tem gente amando o diabo, mas como? Eu não amo o diabo. Não, quem ama o mundo é inimigo de Deus. Aqueles que amam os prazeres do mundo são inimigos de Deus. Tem gente que tem mais prazer numa festa, num sono, do que vir à igreja. Deixa eu sorrir, porque senão você acha que eu estou bravo com vocês. Eu não estou bravo. Eu fico nervoso com o capeta que engana você. Pastor, Deus entende, eu estou cansado, eu estou com uma leve dorzinha de cabeça, por isso que eu não posso ir. Tem gente, irmão, que ora para ter uma enfermidade para não vir na igreja. Porque se o líder perguntar, por que você não foi? Porque eu tenho uma dor de cabeça. Mas passou. A hora que deu 7 e pouco, já tinha passado. Mas aí já passou a hora de ir no culto, eu não queria chegar atrasado. Aí ficou na frente da televisão, assistindo aquela bênção daquela televisão. Mas não submete às ordens de Deus. Não tem prazer na presença de Deus. E aí quer que o diabo foge de você, irmão. Você tem que se opor a ele, você tem que resistir a ele, você tem que oferecer resistência, você não pode ceder, quem tem que ceder é ele. Não é você que tem que ceder, quem tem que ceder é ele. Então quando fala resistir, no original antisteme é isso, colocar-se contra o diabo, é se opor a ele, é colocar realmente a tua fé em ação, é não ceder, é criar resistência, opor-se face a face, dizer, Satanás, sai da minha vida, sai da minha família, sai das minhas finanças, sai da minha saúde, sai daqui porque não há lugar para você, porque eu decido me submeter a Deus e aqui não tem lugar para você. Irmãos, e a Bíblia diz o seguinte, ele não consegue ficar perto, ele tem que fugir. A única maneira do diabo fazer, ele pega e tem que sair fora. Mas é uma pena ou misericórdia ver muitos lares cristãos sendo destruídos por Satanás, porque as pessoas não querem se submeter a Deus. Não querem. Quer viver de acordo com as suas próprias vontades. Irmãos, sem obedecer a Deus, sem andar em santidade, sem jejum, sem oração, sem se alimentar da presença de Deus, é impossível resistir ao diabo. Mas você pode falar para mim, tem algumas histórias, eu até acredito, irmão, que alguém expulsou demônio, não estava nem muito bem, tal, mas olha, não é a regra. Isso aí pode ser uma exceção, que Deus deu a vitória para ele, porque ele expulsou o demônio. E outra coisa, expulsar demônio também não tem muito a ver com isso, do que eu estou dizendo. Porque Jesus, naquele grande dia, quando ele voltar, algumas pessoas falam, Deus, mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome. Jesus vai falar o que para eles? Não vos conheço. Como não conhece aquele que expulsou o demônio em nome de Jesus? Porque isso não quer dizer nada, você tem que submeter a Deus, e Deus vai fazer o diabo fugir de você. Então o meu papel nessa estratégia, dentro dessa guerra, a primeira estratégia é sujeição, obediência, dependência de Deus. Como um filho pequeno que mama no colo, no peito da mãe, nós temos que ser assim com Deus. Totalmente dependente de Deus. O nenê de colo, ele é totalmente dependente. É assim que eu tenho que ser de Deus. Eu preciso depender de Deus para tudo. Essa tem que ser a minha condição. Mas muitas vezes você não é assim. Você cresce um pouquinho, você acha que você sabe tudo, começa a tomar decisão do jeito que você quer, que você acha. Irmãos, quantas pessoas que você conhece, que já ouviram a palavra, até começaram bem, e hoje não estão mais no nosso meio.
As pessoas gostam, são simpatizantes do evangelho, gostam do povo da igreja, gostam da igreja, mas não ficam na igreja. Porque vai chegar um momento que tem essa palavra de sujeição, de submeter, eles não querem. Eles querem só as bênçãos, eles querem só estar sem compromisso. Nessa viagem que nós fizemos, nós pegamos alguns motoristas de van, os dois desviados, e um que gosta muito da igreja. Não, eu gosto dos crentes, ó, negócio de catolicismo eu não gosto não, mas dos crentes é bênção, o ensino, a música, o louvor, é totalmente diferente. Mas por que você não toma? Ah, então, mas é que eu não posso, né? Tem algumas coisas aí que eu não consigo largar. Não quer o compromisso. Não se submete. Gosta, até vem na igreja, acha legal, mas não quer ser batizado, não quer compromisso com a igreja, não quer nada. Eles querem vir. Isso não adianta. Não adianta. Eu tenho que submeter, eu tenho que me dobrar, eu tenho que me humilhar diante da poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Nós não temos poder em nós mesmos. Quanto sabe disso? Irmãos, contra o diabo, você é uma presa fácil. Você sozinho, o diabo derruba facinho. É só levantar a mão aqui quem era preso em vício de pornografia, vício de bebida, vício de álcool, vício de cigarro, de droga, é só falar. Não consegui largar, não vai largar. Porque não tem domínio, não consegue. Não consegue largar de mentir, não consegue largar de adulterar, de se prostituir, não consegue. Porque não tem força contra cilados do diabo, não tem. Até porque o diabo não peca, quem peca é você, ele só arma o teatro para você, ele só faz a cena para você cair. Ele seduz você, ele chama você para o pecado e você peca. Mas agora, se eu me fortalecer no poder de Deus, Ele vai ter que fugir de nós. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias e ciladas do diabo. Mais um texto falando de diabo. E eu tenho que me fortalecer na onde? Na força do meu Deus. Repete comigo. No demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque, irmãos, o texto é o seguinte: quando vier os momentos difíceis, as ciladas do diabo, você vai permanecer firme. Porque você está na força do seu Deus, do nosso Deus. Ele é poderoso, nós não somos. E por último, quando eu determino me sujeitar a Deus, quando eu decido depender de Deus para tudo, aí a vitória é certa. Ele fugirá de você. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo. E ele aqui, letra minúscula, Satanás, ele vai fugir de nós. Ele vai ficar bem longe de nós. Então, quando nos sujeitamos a Deus, somos investidos do poder de Deus, e a unção e a autoridade vêm sobre nós, e aí nós resistimos o diabo, e ele vai fugir. É consequência das atitudes de obediência, de sujeição, submissão e resistir. E o terceiro verbo, ele vai ter que fugir. Feche seus olhos em nome de Jesus. Todos aqueles que entenderam essa palavra e entendem que sua vida ainda não é de total sujeição a Deus, ainda não é de total obediência a Deus. Você até começou bem há um tempo atrás, mas já viu que perdeu as forças e hoje você toma mais atitudes baseadas naquilo que você acha, até que você acha da Bíblia. Não estou falando os teus achômetros da vida normal, não. Até toma algumas decisões que você acha que a Bíblia te respalda nisso, mas você sabe que não é vontade de Deus. Mas hoje, à luz da palavra, através da iluminação do Espírito Santo, você entende que você, para ter vitória, você precisa sujeitar-se, submeter, obedecer em tudo, depender exclusivamente de Deus, como uma criança de colo. Você que entendeu a palavra, eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar por você. Eu quero que você levante a sua mão, para que você saia daqui com a tua vitória. E eu profetizo que a tua casa, o teu casamento, vai ser diferente a partir de hoje. Se o diabo está cirandando, fazendo graça na sua vida, ele vai ter que fugir de você. Levante a sua mão em nome de Jesus e comece a orar.
Comece a clamar: Deus, eu te peço perdão. Eu te peço perdão porque eu não sujeito 100% ao Senhor. Eu não me submeto 100% ao Senhor. Irmãos, o segredo da nossa vitória está aí. Não tem como você, um soldado que foi para uma guerra e tem um comandante, o comandante fala: fulano, faz isso, isso, isso. Você fala: não vou fazer. Se algum soldado falar para o comandante na guerra que não vai obedecer, ou ele vai ser preso ou vai ser retirado daquele exército. Se na terra o exército humano faz isso, por que você não pode submeter às ordens do general que é Cristo? Irmãos, é melhor depender de Deus do que depender da tua habilidade, da tua inteligência, do teu dinheiro. Quando você decide submeter, obedecer em tudo, não tem outra coisa a não ser o diabo fugir de você. Mas se humilhe sobre a poderosa mão de Deus agora, com as suas mãos levantadas ou de joelhos, do jeito que você quiser. Mas você precisa falar com Deus: Deus, eu decido hoje me sujeitar, obedecer em tudo. É você e Deus, esquece as pessoas do seu lado. A vitória virá é para você. Para você ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Ou ficar no sofrimento. Chega de derrota, meu irmão. É noite de vitória. Submeta-se a Deus. Sujeita-se a Deus. Quando Ele estende suas mãos. Aleluia. Irmãos, olha para mim aqui. Que loucura Deus falar para Noé: Noé, constrói um barco. Se não tinha chovido na terra. Quem era louco que está sentado aqui hoje, ou está em pé nessa igreja, de obedecer a Deus? Não chovia na terra, somente orvalho caía. Constrói um barco porque eu vou te salvar, Noé e toda a sua família. Sem a engenharia, as ferramentas que temos hoje, aquele homem ficou anos construindo aquilo. Eu posso entender a chacota que aquele homem sofreu. Esse cara é louco. Que homem louco é esse construindo um barco se nunca choveu? Como é que o mundo vai acabar em água? Mas quem obedece vai ser salvo. Quem obedece vai ser salvo. Você tem que obedecer em tudo. Para de ser obediente, meu irmão. Para de ser petulante, arrogante, irmã. Você acha que você pode fazer as coisas, você acha que você dá conta, você não dá conta. Submete a sua vida a Deus. Pai, nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas, Senhor, dizendo para o Senhor: eu quero me submeter. O Senhor conhece a minha vida, Deus. A minha oração é: eu quero depender de Ti para tomar as decisões certas, Pai. Me perdoa as decisões segundo o meu achômetro. A minha arrogância, Deus, caia por terra. Eu quero te obedecer, mesmo que pareça que a ordem seja louca. Eu me sujeito a Ti hoje. Eu me submeto a Ti hoje, Deus. Porque eu creio que o diabo vai fugir de mim, de nós. Amém. Aleluia. Agora abre os seus olhos. Se você está de joelho, levanta. Porque agora é hora de resistir ao diabo. Agora é hora de tomar uma posição e dizer: Satanás, a minha vida pertence a Deus. Você vai sair das minhas finanças. Você vai sair do meu casamento. Você vai sair da minha vida. Pega a sua mão como espada agora e começa a declarar. É para falar a Satanás agora. Agora não é orar a Deus, mas é Satanás dizendo: sai da minha vida, sai da minha casa, sai das minhas finanças. Xarabacata, checa, taralamacheira, reba, checa, taralamacheira, reba, checa, taralamacheira. Para que nele confia, caminha comigo de noite ou de dia. Ergo minhas mãos, minha bênção chegou. Começa a cantar como... Eu estou falando a você agora, você não está orando a Deus, não. É guerreiro, é autoridade. Estou falando: Satanás, você vai sair porque minha vida agora é a Deus.
Eu me rendi a Ele. E você vai sair em nome de Jesus. Você vai largar a minha casa. Você vai largar minha esposa, o meu marido agora. As minhas finanças agora. Xaracata, checa, taralama, checa. Sai, Satanás. Sai dessa família. Sai dessa vida agora. Espírito de vício, fora daqui. Solta essa casa. Solta esse homem. Solta essa mulher. Eu te resisto, Satanás. Raba, chaca, taralama, checa, taralama. Reba, chaca, taralama, checa, taralama. Vai fugir de mim. Vai fugir de mim. Aleluia! Eu creio na tua vitória. Marido e mulher, pegue na mão. Marido e mulher, pegue na mão do outro. Vai fugir da minha casa. Se você estiver sozinha e quiser pegar na mão do seu irmão, pode. Mas principalmente marido e mulher e filho. Se o filho estiver perto aí, o filho. A vitória é para a tua casa. É para o teu casamento, é para os teus filhos. Bota o diabo para correr